som louvar, fontitude de toda bênção, vem o canto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos-te, bom Deus. Clamel é Ebenezer ergo, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedora a tua graça, cada dia e hora sou, teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, para que ela todo instante glorifique a ti, Senhor. A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Passamos agora para um momento muito especial do culto, que é um momento de intercessão, um momento de oração, de clamor, de auxílio divino. Não uma autoajuda, mas uma ajuda do alto, que nos abençoa e nos fortalece. Salmos 32 diz algo muito especial. Diz assim: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. É nesse mesmo espírito de oração, nessas palavras que lemos do salmista, que eu quero te convidar então a orar por cada família que eu estarei agora aqui citando nesse momento. Eunice Oliveira agradece pela recuperação do Flávio, pelos cunhados Neuza e Wilson Françoso, que estão com Covid, pelo Renan e a noiva também com Covid. Ela pede oração por essas pessoas em especial e também agradece pela sua família, agradece pelas orações da igreja e pede também pela vida dos pastores da igreja. Que Deus te abençoe, minha irmã Eunice, que a forte mão de Deus venha sobre o seu lar. Aldenira Lugarese agradece a Deus pela vida da Ana Paula, filha, por ter completado mais um ano de vida. Olha só que bênção, hein? Que Deus te abençoe ricamente aí, Ana Paula. A gente vai estar orando por você também. Peço oração também pelos enfermos que estão nos hospitais e que Deus lhe dê força e que traga cura, em nome de Jesus. Irmão Hércules Alcântara, olha só que sobrenome especial desse irmão, hein? Agradeço a Deus por mais um ano de vida da minha prima Regiane Alcântara e do meu sobrinho Luiz Alcântara e do nosso querido irmão e amigo Orivaldo Vieira do Mato Grosso do Sul. Vamos estar orando também. Sérgio Santos, agradeço ao Senhor nosso Deus pela oportunidade de mais um ano de vida. Lutas vencidas, graças e misericórdia do Senhor que sempre está na frente das batalhas. Parabéns aí também, viu, meu irmão? Cristiane Carvalho, aqui ela fez uma relação muito especial aqui, né? Ela pede oração pelo Felipe, o seu filho, que Deus nos oriente quanto à melhor decisão referente à mudança de escola e curso a seguir. Ela pede pelo marido, Marcione, pela vida profissional do seu marido. Ela pede oração pela Cristiane, sabedoria nos desafios profissionais. A Amélia e Lázara, que Deus abençoe com saúde. O Cassius, o cunhado, que venha também com sabedoria em sua vida profissional. A Adriana e a Isabela, que Deus abençoe com saúde. Mãe e irmãos do Marcione, que eles aceitem a Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. A gente vai estar orando por essa família especial e abençoada aqui também. Elisa Artuso agradece a Deus pelo emprego do Diogo
e pela nova casa da Laís. Olha que bênção. Que essas bênçãos recebidas tragam alegria e paz na vida deles e que o Senhor visite cada pessoa que sofre nos hospitais. Olha só, vamos estar orando sim, agradecendo e orando também por isso. Sônia e José Curtinaites. Sônia e Curtinaites juntos todas as manhãs agradecem sempre a Deus por tudo, pois sabemos que sem Ele nada somos. Olha que especial, que bênção. Pedimos pela saúde de Dona Jurema, seu esposo, pela melhora de nosso vizinho Antônio, que não está bem, e pelo resultado do exame de Covid que ele fez. E eles deixam como leitura o Salmo 77, versículo 1 e 2. Patrícia Mantuani, ela pede oração pela Juliana Berti, que teve uma melhora, mas continua internada. E a Raquel também Mantuani também está internada com Covid. Agradeço a Deus por até aqui ter cuidado de todos nós. Débora Baldi, gostaria de pedir oração pela filha, pela sua filha que está afastada nesse momento. Cleusa Alves, quero agradecer a Deus por mais um ano de vida dos meus filhos, Belchior, dia 18, e Cris, dia 20. Parabéns também, viu, minha irmã? Márcia Pascoal, gostaria de pedir oração para o Marcelo, que está com problema de pressão e tem problemas no coração. Ela também pede oração pela esposa, Kelly. Thaís Lara, gostaria de pedir oração pela Daphne, pelo Kleber e um bebê Jorge Francisco. Ela estava grávida, né, de 7 meses, pegou Covid e foi piorando muito. Na terça ela teve que ser internada e ontem fizeram o parto. Logo após o parto ela foi entubada. O bebê está bem, mas está na incubadora. A família está arrasada e ela pede oração pela recuperação dela e pelo bom desenvolvimento desse bebê. Meus irmãos, temos aqui bastantes pedidos em especiais. E eu quero te convidar então a fechar os olhos e orar por cada família aqui representada, né? Por cada vida que realmente se manifestou aqui nesse registro de pedidos de orações. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, Deus amado, nós oramos agora, Pai querido, e clamamos pela Tua forte mão, ó Pai. Falamos aqui de tantos nomes, de tantas vidas que Tu, Senhor, conheces muito bem. E por isso, ó Pai querido, te pedimos que o Senhor venha agora com a sua forte mão, protegendo cada vida, que o Senhor venha com a tua graça e que o Senhor venha, Pai amado, gerando e trazendo cura, Pai. Clamamos agora nesse momento, ó Pai querido, crendo que o Senhor pode fazer muito mais do que podemos imaginar. O Senhor pode fazer e realizar ações que os seres humanos desconhecem e não tem essa capacidade. Por isso clamamos a Ti, o Senhor, o Deus da cura, o Deus que realmente transforma as nossas vidas, ó Pai, positivamente. Te pedimos agora, nesse momento, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um beijo no coração. Santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim, dia a dia do Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser, e a prazer a Cristo assim. De se regozijar na comunhão a invocar Jesus. Sempre vigilante e prudente aqui espero, Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Viva a vida
tendo só anelo a Cristo ganhar e buscar crescer em amor. O Espírito não apagar, não desprezar seu falar, na comunhão a invocar Jesus. Vida santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim, dia a dia do Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser, dá prazer a Cristo assim, vida de orar sem cessar, e de se regozijar, na comunhão a invocar Jesus. Sempre vigilante e prudente aqui espero, Jesus, meu Senhor, Jesus, meu Senhor. Vivo a vida na igreja tendo só anelo a Cristo ganhar e buscar crescer em amor. O Espírito não apagar, não desprezar seu falar, na comunhão a
Graça e paz. No domingo passado, nós iniciamos a série de mensagens E se a gente não mudar? O Gabriel, no último domingo, falou sobre o estresse. Nesta pandemia, nós descobrimos que dá para parar. A vida não é só agitação, correr de um lado para o outro. Alguns pais até descobriram que têm filhos e fizeram lição de casa junto com eles e brincaram com eles. E após tantos prognósticos catastróficos sobre o futuro, nós percebemos que a vida segue. Outras pessoas, porque pararam, porque tiveram que ficar em casa, elas se estressaram. E até casamentos foram desfeitos nesta pandemia. Hoje eu vou falar sobre fracasso. O dicionário Caldas Aulet, ele define fracasso como a falta de êxito na profissão, no amor ou em qualquer outra dimensão da vida. Nesta pandemia, nós presenciamos muitos fracassos. Mães que morreram ao dar à luz. Pessoas que morreram às vésperas do casamento. Famílias que se desestruturaram por terem perdido um ente querido. Casamentos terminaram em divórcio. Negócios faliram. Empregos foram perdidos. Planos frustrados. Cirurgias adiadas. Viagens canceladas. Cursos interrompidos, igrejas fechadas. Enfim, a pandemia colocou o peso do fracasso sobre os nossos ombros. Por outro lado, alternativas foram encontradas. A ciência, por exemplo, em tempo recorde, desenvolveu diversas vacinas com tecnologias diferentes. E eu não tenho a menor dúvida de que um dia a vacina irá virar uma gripezinha. Mas um dia, para frente. Você está frustrado? A gente precisa aprender a lidar com as frustrações que a pandemia trouxe. E se a gente não mudar? Hoje eu pretendo ajudá-lo a superar o fracasso. E já vou advertindo, eu já fracassei muitas vezes na vida. Então, não sou uma pessoa infracassável. Mas eu queria lhe dar alguns princípios. E para isso, nós estamos usando, né, um livrinho do Rick Warren, Resposta para os Grandes Problemas da Vida. E esse livro apresenta vários princípios para enfrentarmos problemas. E especificamente sobre o fracasso, ele nos oferece princípios para que possamos dar a volta por cima e superar o fracasso. O texto que nós vamos tomar como base está lá em Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Na realidade, esse texto, ele apresenta a chamada dos primeiros discípulos de Jesus. Ele fala como Jesus chamou os seus discípulos. Mas eu queria dar ênfase aqui a uma pesca maravilhosa, dar ênfase aqui a uma das maneiras como Deus agiu de uma maneira poderosa e milagrosa. Olha só o que diz o texto. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia
e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. E então Jesus disse: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra e com o Espírito Santo agido em nosso coração, o Senhor pode interpretar esta palavra para cada um de nós. Ó Deus, que esta palavra possa produzir o mesmo efeito que produziu para aqueles pescadores e para aquela multidão que estavam ouvindo a Jesus. Nós oramos em nome dele. Amém. Bom, vamos entrar aqui neste assunto. O texto começa expondo um grande fracasso. Jesus estava perto do lago da Galileia e viu Simão lavando as redes de pesca. Este Simão é o Simão Pedro. Ele havia passado a noite toda no lago. Este lago, que tinha aproximadamente 20 quilômetros de comprimento e 13 de largura, também é chamado na Bíblia de Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré, mas na realidade ele é um lago. A noite toda eles trabalharam duro, pesado, e não pescaram nada. Pedro estava cansado, frustrado. E aí, Jesus lhe pede que empreste o barco para fazer dele um púlpito para apresentar a mensagem de Deus. E isto mostra um primeiro princípio. O primeiro princípio é: priorize o reino. Versículo 3 diz: então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Provavelmente Jesus conhecesse a Pedro. Certamente, misericordioso como era, Jesus havia percebido a frustração de Pedro e dos pescadores pela noite fracassada. Ele sabia que Pedro e seus companheiros se mantinham da pesca.
Era com a pesca que eles colocavam pão à mesa da sua família. Mas, vendo tudo isso e percebendo tudo isso, o que Jesus fez? Ele subiu no barco de Pedro, pediu que afastasse um pouquinho do barco para que a multidão não ali se aglomerasse em frente a ele, e começou a ensinar o reino de Deus. Começou a ensinar sobre Deus, sobre o reino, sobre a sua palavra. Nós não sabemos o que Jesus ensinou, mas com certeza a mensagem foi magnífica. Você consegue imaginar Jesus pregando um mau sermão? Eu não consigo. Pedro estava ali e ele ouviu o ensino. E eu não tenho dúvida de que as palavras do mestre caíram como um bálsamo na alma de Pedro. Talvez, é apenas uma conjectura, talvez Jesus tenha se aproveitado daquela circunstância para advertir aqueles pescadores de que eles deveriam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que as demais coisas seriam acrescentadas. Notem que Pedro ofereceu seu barco para Jesus. A palavra de Deus e a comunhão com Deus tem um efeito preventivo, quando estamos falando aqui de frustração. O problema é que muitas pessoas só buscam a Deus depois que fracassam. Fazem planos e nem ao menos se dão ao trabalho de fazerem uma oração a respeito, de buscarem a direção na Bíblia, de conversarem com a pessoa mais piedosa e sábia sobre o assunto. É certo que a Bíblia não vai lhe dizer se você deve ou não aceitar certa proposta, mas ela vai lhe oferecer diretrizes, valores que nortearão a sua vida. Como pastor, eu entendo que sou um orientador espiritual. A principal função de um pastor é orientar espiritualmente. É o que eu estou fazendo aqui agora, pregando. Mas isso também pode se dar no aconselhamento, nas pastorais que enviamos. A função de um pastor não é ser um grande administrador, não é ser uma pessoa eloquente. O principal trabalho de um pastor é orientar espiritualmente o rebanho. Eu estou aqui para tentar ajudar o rebanho a caminhar à luz da vontade de Deus. Mas poucas pessoas estão preocupadas com a vontade de Deus. Muitos me contam as suas frustrações e fracassos. Poucas pessoas me procuram para, pelo menos, orarmos juntos sobre certas decisões. E olhe que a IBVA tem pastores que poderão ajudá-lo a caminhar na vontade do Mestre. Como Pedro, ofereça seu barco para Jesus. Este barco pode ter outros nomes. Pode ser família, pode ser o emprego, as finanças, os negócios, cursos, empreendimentos. Coloque sua família diante de Jesus. Priorize o reino. Use todos os recursos disponíveis para conhecer a vontade de Deus. Se Cristo estiver no seu barco, você não precisa temer o fracasso. Uma coisa que me impressiona muito na Bíblia
é que a gente lê histórias de homens de Deus que ouviram Deus, que foram guiados por Deus. Paulo fala a certa altura que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Quer dizer, eram pessoas que estavam sob a direção de Deus. E se nós buscarmos priorizar o reino de Deus, buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, certamente Ele vai nos orientar. Muitos dos nossos fracassos se dão porque seguimos o nosso coração. Nós fazemos o oposto de Pedro. Nós dizemos, não, Senhor, que isso? Deixa que eu faço, eu entendo disso, a sua área é outra. Então, priorize o reino. Tudo que você fizer de importante, que pode gerar impacto na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, tudo que fizer, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E um segundo princípio para superarmos o fracasso é coopere com o plano de Deus. Versículo 4 diz, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Nós não devemos apenas oferecer o nosso barco para Jesus. Também nós devemos cooperar com a sua presença em nossa vida. Note que aqui Jesus disse àqueles pescadores onde, quando e como pescar. Como é que você reage quando Jesus lhe dá alguma ordem? Quando você percebe que Deus está lhe orientando, Ele está falando lá no seu coração, está falando na sua intimidade, como é que você reage? Não, eu entendo de finanças, eu entendo de negócios, eu entendo de família. Pedro poderia ter dito a Jesus, peraí, você está querendo ensinar o Pai Nosso ao vigário? Eu sou um pescador profissional, eu vivo nesta região há muito tempo. Já fiz grandes pescas. E eu estive aqui a noite toda neste lago. E você, um carpinteiro, vai querer me ensinar o meu ofício? Mas não foi assim que Pedro agiu. Ele apenas obedeceu. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Lembra do que eu falei no começo sobre esse caráter preventivo? Note, Pedro estava com seu coração ardendo ainda por ter ouvido a palavra de Deus. Pedro, que era uma pessoa impulsiva, a gente não esperaria que ele fosse responder daquele jeito. Eu vou obedecer, Senhor. Sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. É o efeito da palavra de Deus. Sabe, quando a gente está com a palavra de Deus na nossa vida, quando estamos na presença de Deus, Ele vai trabalhando no nosso coração, a gente vai tendo maior percepção e mais disposição para obedecer. Notem que tudo conspirava. Tudo ia contra a ordem de Jesus. Eles eram pescadores profissionais, tinham pescado a noite toda e a noite era o melhor momento para pescar. Agora era durante o dia, talvez pela manhã, com a luz do sol refletindo sobre as águas, o que era gerava um período muito inadequado para pescar. Mas Pedro confiava na ação de Deus. Para superar o fracasso, você precisa antever
as promessas de Deus para a sua vida. Eles foram pescar mais uma vez, porque acreditaram que Deus traria peixes. Há projeções de que o Brasil deve ter a 14ª maior taxa de desemprego do mundo em 2021, num ranking de 100 países. Mas é interessante que existe um grupo que fica fora das estatísticas de emprego. É o grupo daqueles que desistiram de procurar emprego. Eles procuraram tanto, bateram em tantas portas que acabaram desistindo. Ficam céticas. Um efeito da frustração é levar a gente a desistir. Pedro pescou a noite toda. Estava ali lavando as redes. Bom, entreguei os pontos por hoje. Mas não. Ele obedeceu. Talvez você já tenha desistido de alguma igreja por alguma decepção, uma frustração. A igreja fracassou em alguma área e você desistiu, não quer mais saber de igreja. Talvez você tenha desistido de algum tratamento médico. Talvez o seu casamento tenha fracassado e você tenha desistido de buscar um novo relacionamento ou desistido de iniciar um novo projeto. Não desanime. Busque o plano de Deus e coopere com Ele. Quando Deus está presente no seu barco, quando o plano de Deus está em sua mente e as suas promessas no seu coração, você só pode esperar resultados maravilhosos. Alguém já disse que a vida é 10% daquilo que acontece comigo e 90% de como eu reajo àquilo que acontece comigo. O fracasso faz parte da vida de qualquer pessoa. O fracasso não é um inimigo, não é uma maldição, não é um acontecimento irreversível ou definitivo. Alexandre White diz que a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. E qual foi o resultado da obediência de Pedro e os demais pescadores? Quando, diz o versículo 6, quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Esta aqui parece realmente uma história de pescador, não é? Essa história aí, sei não. Mas ela aconteceu. Ela está registrada na palavra de Deus. Siga a orientação de Deus. Busque a sua palavra, a ação do Espírito Santo na sua vida. E siga em frente. Você não é um fracassado até que você desista. Só há fracasso quando desistimos. Eu já tenho ouvido aí várias vezes, já tenho lido em vários lugares que a expressão não temas, aparece 365 vezes na Bíblia. Uma promessa para cada dia do ano. A vida precisa ser vivida. E só podemos viver bem com perspectiva positiva de vida. Acreditar que se está ruim é porque ainda não terminou. O único lugar onde não vai haver perspectiva de vida é no inferno. E a sua vida não é um inferno. Ou,
como disse o grande estadista britânico Winston Churchill, se a sua vida estiver atravessando o inferno, marche. Se você estiver no inferno, não fique parado, vá em frente. Saia daquele lugar. E se a gente não mudar? Superaremos o fracasso? Ou vamos continuar no poço da frustração, da desistência? O meu desejo e a minha oração são no sentido de que você, priorizando o reino de Deus e cooperando com o plano de Deus, siga em frente e tenha pescas maravilhosas, porque com certeza elas virão. Que o Senhor te abençoe e guarde e te dê uma excelente semana. Semana esta que estaremos dedicando à intercessão pela família. Fique em paz. Planos frustrados, dias nublados. Me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado. Já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois errei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vem e altera
assim te guiará ao lugar seguro.